Hoje, a gente vai mergulhar de cabeça em um dos livros mais impactantes das últimas décadas. Sapiens, do Yuval Noah Harari. E olha, esse livro faz mais do que contar nossa história. Ele tenta responder uma pergunta fundamental e até meio chocante sobre quem a gente é. Vamos descobrir juntos que pergunta é essa. Pois é, a análise toda parte daqui de um verdadeiro mistério. Pensa bem, por milênios, o Homo sapiens era só mais um animal no meio da savana, nada de especial. Então, como é que foi que a gente conseguiu se tornar a espécie dominante do planeta inteiro? A resposta para isso é o que realmente surpreende. Bom, o nosso primeiro grande salto aconteceu mais ou menos 70 mil anos atrás. E não foi por causa de ferramentas melhores ou por sermos mais fortes. Não, não. Foi por causa de uma mudança radical que aconteceu dentro da nossa mente, a chamada revolução cognitiva. É aqui que está o pulo do gato. Enquanto outros animais usam a linguagem para descrever a realidade, tipo, cuidado, tem um leão ali, o Sapiens desenvolveu uma capacidade única, falar sobre coisas que não existem no mundo físico. Coisas como, o leão é o espírito da nossa tribo. É essa habilidade de criar mitos, lendas, que muda completamente o jogo. E o Harari dá um nome para isso, realidade imaginada, ou ficção compartilhada. Basicamente, são histórias que todo mundo em um grupo concorda em acreditar. E essas histórias acabam se tornando a base de toda a nossa organização social. Pensa em países, leis, dinheiro. Nada disso existe de verdade, mas a gente age como se existisse. Então, o ponto central é esse. Essa capacidade de criar e acreditar em ficções deu pra gente uma vantagem que nenhuma outra espécie tinha. De repente, era possível fazer com que milhares e depois milhões de pessoas que nunca se viram na vida cooperassem de uma forma super flexível para alcançar um objetivo em comum. Tipo, sei lá, construir uma pirâmide ou uma nação inteira. Agora, vamos avançar um pouco no tempo para a próxima grande transformação, que o Harari descreve de um jeito bem provocador. A gente sempre aprendeu a ver a agricultura como um passo gigantesco para o progresso, né? Pois é, aqui a história é contada de um jeito bem diferente. Essa talvez seja a frase mais famosa e polêmica do livro. Uma fraude? Como assim? A ideia é a seguinte: embora a agricultura tenha feito a espécie humana ter mais comida disponível no geral, ela piorou, e muito, a qualidade de vida da pessoa comum, do indivíduo. Se a gente colocar na balança, a troca parece bem ruim. A dieta do agricultor virou uma coisa pobre, baseada em um ou dois tipos de cereal. O trabalho ficou muito mais pesado, mais repetitivo, e viver todo mundo amontoado em assentamentos fixos, claro, facilitou a vida das epidemias e das doenças. Ou seja, para o indivíduo médio, a vida piorou. Só que, apesar de tudo isso, a agricultura permitiu uma coisa: uma explosão populacional gigantesca. E com muito mais gente vivendo junta, surgiram novas realidades imaginadas. A ideia de propriedade privada, as hierarquias sociais, a desigualdade, coisas que iam moldar todas as civilizações dali para frente. Com o passar do tempo, aquelas sociedades humanas que antes eram todas separadinhas, começaram a se conectar. E segundo Harari, três grandes forças, ou melhor, três grandes ficções compartilhadas, foram as principais responsáveis por começar a unificar a humanidade. Primeiro, o dinheiro, talvez a ficção mais bem-sucedida de todas, que permitiu que completos estranhos confiassem um no outro para fazer negócios. Depois vieram os impérios, que uniram territórios enormes com povos e culturas super diferentes, tudo sob uma única autoridade. E por fim, as religiões universais, que deram para milhões de pessoas um código moral e um propósito em comum, que ia além de qualquer fronteira. Só que essa unificação global deu uma acelerada absurda nos últimos 500 anos. E o motor por trás dessa aceleração toda foi uma forma nova e muito poderosa de conhecimento: a ciência moderna. Mas o que a ciência moderna tinha de tão diferente das outras formas de conhecimento que existiam antes? Foi uma coisa simples, mas revolucionária: a admissão de que a gente não sabia de tudo. Essa aceitação da nossa própria ignorância foi o ponto de partida para começar a buscar respostas de um jeito sistemático, com observação e experimentos. E essa busca por conhecimento não aconteceu sozinha, num vácuo. O Harari defende que ela formou uma aliança poderosa, um tipo de ciclo que se retroalimenta. O capitalismo começou a financiar a ciência em busca de lucro e os impérios usaram a tecnologia que saía dali para expandir seu poder. Essa união foi o grande motor da era das navegações e da industrialização. E tudo isso nos traz até os dias de hoje e para as questões mais profundas que o sucesso da nossa espécie levanta.
A gente chegou num ponto de virada que não tem precedente em toda a história da vida na Terra. Hoje, a gente tem a capacidade de alterar ecossistemas no planeta inteiro, de editar nosso próprio código genético e, quem sabe, até de superar os limites biológicos que sempre nos definiram, como o envelhecimento e a morte. É algo surreal se a gente parar para pensar. E é aqui que está o ponto central da reflexão final do Harari, esse desequilíbrio perigoso. Nós adquirimos um poder quase divino, um poder de criar e de destruir em uma escala inimaginável, mas a nossa sabedoria, a nossa responsabilidade, ela não cresceu na mesma velocidade. É claro que é importante dizer que, por mais popular que seja, a obra do Harari também recebe críticas do mundo acadêmico. Muitos historiadores apontam que o livro às vezes simplifica demais processos que são, na verdade, super complexos e que generaliza experiências que foram muito diferentes ao redor do mundo. Então, é bom lembrar, é uma interpretação genial, mas é uma interpretação, não um consenso absoluto. E assim, a análise toda nos deixa com essa pergunta, que é poderosa e bem inquietante. Agora que a gente tem o poder de remodelar a vida e a nós mesmos, a questão não é mais o que a gente pode fazer, mas sim o que a gente quer se tornar. E para essa pergunta, não existe uma resposta fácil. E é essa reflexão que fica ecoando na nossa cabeça muito tempo depois que a gente termina de ler o livro.